Olá, meu nome é Anne Caroline e eu sou graduanda em Psicologia na Universidade Federal da Paraíba. E eu vou apresentar o nosso projeto de pesquisa intitulado como Cicatrizes da Injustiça, Trabalho Infantil e Encarceramento de Jovens à luz da perspectiva histórico-cultural e da criminologia crítica. Esse trabalho foi feito em conjunto com a graduanda em Psicologia Alice Fernandes, com a professora doutora Tâmara Amorim, com a professora doutora Manuela Pessoa e com a professora doutora Denise dos Santos. Nós temos como objetivo analisar a relação entre a inserção precoce no trabalho e as medidas socioeducativas de internação para meninos e adolescentes em uma unidade socioeducativa de internação provisória no estado da Paraíba, no Brasil. Para isso, é importante a gente introduzir conceituando o que é trabalho infantil, que é qualquer atividade tida como lícita ou ilícita socialmente, exercida por alguém com menos de 18 anos a fim de receber algum pagamento, seja ele em espécie ou em gênero. Em questões de legislação internacional, nós temos duas convenções importantes feitas na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 138 e a Convenção 182. Em questão da legislação nacional, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 4 coloca que é dever do Estado, da sociedade e da família proteger as crianças e garantir os direitos fundamentais a elas. Nos artigos 60 a 69, nós temos as proibições do trabalho infantil, colocando que os adolescentes só podem começar a trabalhar a partir dos 14 anos em condição de aprendiz. A partir dos 16, se for trabalho que não prejudique a sua saúde e a sua segurança. E a partir dos 18, nos demais trabalhos. Dessa forma, o Brasil criou a lista de piores formas de trabalho infantil, as quais estão presentes atividades como o tráfico de drogas, conflito armado, exploração comercial sexual, agricultura, trabalho doméstico e entre outros trabalhos análogos à escravidão. No entanto, o que a gente tem observado é que no Brasil, 1.800.000 crianças são trabalhadoras. Dessas, 703.000 exercem ocupações listadas na lista TIP. E essas ocupações possuem implicações negativas muito sérias, como, por exemplo, no desenvolvimento biopsicossocial, nós temos problemas nutricionais, problemas ósseos, imagem negativa de si, adultização precoce. Na escolaridade, nós temos evasão, defasagem, analfabetismo juvenil. Além disso, a gente percebe que as crianças são invisibilizadas e criminalizadas. Contudo, o que a gente tem observado no Brasil é que a maioria das crianças que são trabalhadoras são de baixa renda e precisam trabalhar como uma forma de complementar a renda familiar ou como uma forma de sustentar a sua própria família. Além disso, a sua inserção formal no mercado de trabalho é pautada sempre por obstáculos e desigualdades. Dessa forma, o que resta são as opções de fácil acesso e que tenham um rápido retorno financeiro. Aqui a gente inclui o tráfico de drogas. O problema é que o tráfico de drogas está presente na lista TIP, ou seja, as crianças que são trabalhadoras ali precisam ser protegidas pela lei. No entanto, o que a gente observa é que elas são invisibilizadas e no momento em que o Estado as vê, é com a mão punitiva e não protetiva. Dessa forma, seguindo esse caminho, é onde entram as medidas socioeducativas. Essas medidas, elas são postuladas no ECA a partir do artigo 112 e vai sendo colocadas até o artigo 125. São 6 medidas atualmente no Brasil. Nós vamos nos deter às medidas de privação de liberdade. O que nós temos é que elas só podem ser usadas em casos de grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração no cometimento do ato infracional ou descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente colocada. Mas, na verdade, o que a gente percebe nas unidades socioeducativas na Paraíba é que são locais inóspitos onde as pessoas têm os seus direitos negados e suas necessidades negligenciadas. Além disso, ao invés de ter um aspecto, uma visão de socioeducação, de ressocialização, o que a gente percebe é uma visão punitivista e de cárcere.
Como metodologia, começando pelo local onde nós fizemos, como já foi citado, foi no Centro Educacional do Adolescente, é uma unidade socioeducativa cuja responsabilidade é a internação provisória, porém, eles também fazem a internação protetiva de adolescentes entre 12 e 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, do sexo masculino. Participaram da nossa pesquisa 14 adolescentes que estavam lá e que foram trabalhadores infantis. E o nosso estudo ele está seguindo estritamente todas as disposições delineadas nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde vinculado ao Ministério de Saúde no Brasil. E também foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde, além de obter também a carta de anuência da direção da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida, a qual é responsável pelo CEA. Como instrumento, nós utilizamos 2 questionários. O primeiro é o questionário denominado Mosquito. Ele tem o aspecto de triagem. A finalidade dele é saber quais adolescentes já trabalharam antes. E o segundo questionário é um questionário de aprofundamento, que só passa para ele aqueles adolescentes que aceitaram a partir do questionário Mosquito. Nesse questionário de aprofundamento, nós temos os dados sociodemográficos, os dados escolares, dados sobre atividades de trabalho exercidas, condições objetivas de vida e mais algumas outras questões acerca da sua trajetória de vida. Como resultados, nós encontramos que 9 adolescentes eram negros, considerando pelo Estatuto da Igualdade Racial, que 5 deles possuem 17 anos de idade e 8 deles são da região metropolitana de João Pessoa. E essas informações elas corroboram com o encontrado em outras pesquisas. No que se refere à relação desses adolescentes com a escola, nós encontramos que 7 deles estavam cursando o ciclo 5 do EJA. O EJA é a Educação para Jovens e Adultos, e ele é um modelo de educação vigente nas unidades socioeducativas da Paraíba. E o ciclo 5 equivale justamente ao primeiro e segundo ano do ensino médio. Além disso, 13 deles estavam em defasagem escolar, variando de 1 a 9 anos de atraso. Além disso, 13 deles estão com a defasagem escolar variando de 1 a 9 anos de atraso, com uma média de 1,3 anos. 9 precisaram evadir e, ao serem perguntados os motivos, eles trouxeram a pandemia, porque morava nas ruas, pelo envolvimento, pelo desinteresse, porque começou a trabalhar mais companhias, fugiu, entre outros. O que a literatura aponta é que justamente as crianças trabalhadoras elas dispõem de menos tempo para realizar os deveres de casa passados pela escola. Elas enfrentam essa jornada escolar mais cansadas e menos preparadas do que os adolescentes não trabalhadores e elas precisam despender um esforço maior para alcançar resultados similares aos que os companheiros não trabalhadores alcançam, o que gera uma dificuldade na identificação entre os dois grupos por conta da diferença na realidade deles. Além de que isso acaba dividindo ainda mais esses dois grupos. Além disso, o que foi encontrado por Alberto é que a inabilidade da escola em lidar com esses trabalhadores precoces vai além do despreparo da equipe escolar, mas é realmente uma falha no espaço como instituição. Uma vez que, ao invés de ser um ambiente acolhedor e que protege essas crianças, é um ambiente meramente conteudista, o que leva ainda mais ao desestímulo ao processo de aprendizagem e aumenta ainda mais o risco da evasão escolar. No que diz respeito à inserção precoce no trabalho, encontramos que 50% dos adolescentes, ou seja, 7 adolescentes, começaram a trabalhar antes dos 14 anos, ou seja, antes da idade permitida pelo ECA, e em atividades presentes na lista TIP. Então, eles não poderiam começar a trabalhar nem aos 16, teria que ser realmente após os 18. O principal motivo que a gente encontrou foi para conseguir independência ou porque queria comprar coisas para si. Uma coisa que é interessante pontuar é que essa necessidade da criança trabalhar para comprar coisas para si, ela se apresenta justamente como uma manifestação da sua vulnerabilidade financeira, já que os pais, a família, é quem deveria ser responsável por esse tipo de provisão. E quando os pais não podem prover, que houvesse uma articulação da comunidade
e do Estado para a proteção dessa criança, já que esse tipo de responsabilidade não é responsabilidade para crianças e adolescentes. Além de começar a trabalhar muito cedo, outra questão muito preocupante são as condições de trabalho. O que conseguimos observar é que 5 deles trabalhavam 6 dias por semana e 3 possuíam uma jornada semanal de 7 dias. 4 deles trabalhavam de 7 a 9 horas por dia e 4 afirmaram trabalhar de 4 a 6 horas por dia. O que realmente preocupou foi que um deles possuía uma jornada equivalente a 19 a 21 horas por dia, o que reflete diretamente a centralidade do trabalho na vida desses adolescentes. E isso prejudica o desenvolvimento biopsicossocial desses adolescentes, ocasionando fadiga, baixa autoestima, adultização precoce e ainda deixando elas mais suscetíveis a sofrer com transtornos de personalidade e falta de capital cultural quando chegar à adultez. E já entrando nas questões das ocupações, também são dignas de nota. As que mais apareceram foram ajudante de pedreiro e feirante. Mas para além disso, a gente conseguiu encontrar ocupações como cemitério e matadouros de animais, ou seja, ambientes em que eles são obrigados a lidar diariamente com a morte e com a crueldade, e que estão, obviamente, presentes na lista TIP. Quando perguntamos para eles acerca do significado do trabalho, fez sentido porque eles se inserirem em situações tão precarizadas e com tantos problemas e riscos para a vida deles. Eles trouxeram principalmente uma forma de sustentar a família e um meio de sobrevivência, comprovando mais uma vez a adultização precoce sofrida por esses adolescentes, que ao invés de se preocuparem em estudar, se divertir, criar comunicação íntima pessoal, estavam, na verdade, se preocupando em sobreviver e sustentar a sua própria vida e a sua família. Já pulando para a questão específica do tráfico, a gente, quando perguntava para eles se o tráfico era trabalho, 6 responderam que sim, principalmente pela questão do retorno financeiro. Já 8 responderam que não, trazendo principalmente razões de cunho moral, como é dinheiro fácil, é dinheiro sujo, é trabalho sujo. Esse não reconhecimento do tráfico como trabalho por parte dos adolescentes vem justamente dessa reprodução dos conceitos que são colocados exteriormente a partir dos adultos. E outra questão muito forte é que, justamente, quem são os trabalhadores infantis que estão no tráfico? Muitas vezes, jovens negros de baixa renda, moradores da periferia. Justamente aquilo que a gente encontra a partir do que Batista falou. Tudo isso são sintomas de uma estrutura concebida para punir esses adolescentes desde a sua infância. Desde a negligência das suas necessidades, a negligência dos seus direitos, até a invisibilização do seu trabalho, a invisibilização da sua vulnerabilidade, até a visão punitivista do Estado para com eles, a criminalização desses adolescentes e o encarceramento em medidas socioeducativas.